Isso tudo é ligado à infinitude de Deus, né? Porque se... Eu vou tentar colocar aqui. Eu vi numa teologia sistemática e eu achei bem interessante. Por exemplo, a gente poderia definir tudo isso na infinitude, no atributo, um atributo só de Deus, por exemplo. Deus, ele é infinito. Isso já incluiria infinitude em relação ao tempo. Ele chegou a fazer alguma coisa assim? Não. Infinitude em relação ao tempo. Infinitude em relação ao espaço. Infinitude em relação ao poder. E infinitude em relação ao conhecimento. Se nós falarmos que Deus ele é infinito, por exemplo, o que seria a sua infinitude relacionada ao tempo? Deus ele é infinito em tempo. Qual é esse atributo? Exatamente. Eternidade. E ela foi aí? Foi ela que falou, né? Ou não? Foi ela aí? Ó, eternidade. Pode ver? Em relação ao espaço, qual é o atributo de Deus? Presente. Todo mundo sabe o que é Oni? Explica aí. É tudo, né? Sim, todo. Infinitude em relação ao poder. E em relação ao conhecimento. Mas você... você colocou 4, né? Sim. Não tinha colocado. Falando Cristo. São os três Onis e a eternidade também ligada à infinitude de Deus. Falou 4 horas. Não isso. Não, tem 3 homens, certo? Mas Sim. aí o... Por exemplo, a gente poderia... Não. Eu não sei se seria um termo correto, né? Mas a gente poderia falar que Deus ele é onitemporal. Ou seja, ele tem todo o tempo, está em todo o tempo. Mas é bem mais fácil que ele falar que ele é eterno, né? É verdade. Porque ele não tem começo, não tem fim. Mas eu achei isso bem interessante, porque tudo isso é relacionado a uma característica de Deus. De que Deus ele é infinito. Por exemplo, se a gente colocasse que ele é infinito em relação à sabedoria também, a gente vai falar que Deus é sábio. Ele é infinito em relação à sua santidade. Ele é infinito em relação à sua justiça. Então, hoje, a gente vai considerar, não essa parte, mas essa só para a gente relembrar da aula passada. Hoje a gente vai considerar um outro tema. E eu acho que também é da mesma importância. Essa semana eu falei com o Fábio, ele veio falar comigo, né, se eu podia estar aqui para substituir ele. E ele me passou alguns atributos que estavam faltando, né? E aí eu falei, você quer que fale sobre a soberania? Ele falou, a soberania é uma boa. Né? Aí eu preparei tudo para falar sobre a soberania de Deus e tal. Mas Deus não deixou eu falar sobre a soberania dele. Então, Deus fez eu estudar outra coisa. E também quando tiver as aulas, também se o Fábio também... A gente vai comentando, né? Porque eu anotei bastante coisa. Mas hoje eu gostaria de falar sobre esse atributo. A longanimidade de Deus. Que pode ser encaixado também na sua paciência. Alguém tem alguma noção do que é longanimidade? Ótimo. Aí sim. Eu acho que essa palavra ela explica bem aqui, né? Não foi em vão, não. Fala disso. Bom. Obrigado. Se a gente fizer uma
uma divisão aqui nessa palavra. Vamos cortar bem aqui no meio. A gente poderia separar em duas: longo e ânimo. Deus, ele é um Deus de ânimo longo. De longo ânimo. É mais fácil de entender. Porque quando você vai escrever, eu sempre acabava me confundindo. Se era longanimidade ou se era longanimidade. Mas aí, quando você entende essa lógica disso. Por exemplo, Deus não tem um longo âmino, mas é um longo ânimo. Então fica mais fácil de você entender. E o que seria esse ânimo de Deus? Deus tá tipo, hoje eu tô desanimado, amanhã eu tô... Não é isso, né? Mas o ânimo de Deus é exatamente a sua paciência, né? Deus, ele tem uma paciência muito grande, e é um pouco disso que a gente vai ver hoje. E hoje eu vou procurar ser bem prático. Eu não vou dar uma definição tão detalhada do que é a longanimidade, mas eu quero mostrar a longanimidade de Deus através de toda a Bíblia. Vou deixar para o Fábio, na próxima aula, ele trazer algo mais conceitual, né? Algo mais teórico, assim. Esqueci. Antes de falar disso, eu só queria recomendar a leitura desse livro para vocês. É um livro bem pequenininho. Eu comprei lá na viagem. Plena Satisfação em Deus, de John Piper. Ele tem pregações sobre isso. Se alguém aqui já viu também Josemar Bessa, já viu? Não? Se vocês pesquisarem lá, ele tem uma pregação, acho que em relação a isso, se deleitando em Deus, ou se alegrando em Deus, Deus é o nosso maior prazer, alguma coisa assim. E é algo que Deus, ele, quando eu fui lá pro Paraguai, e algo que Deus, ele me mostrou muito isso, né? E lá eu senti uma alegria muito grande na pessoa de Deus, né? Algo que eu nunca tinha sentido antes. E eu comecei a ver algumas coisas, quem fala muito disso é Jonathan Edwards. Então, talvez a gente não tenha todos os livros dele escritos em português, mas se você pesquisar até nesse site do Josemar Bessa, tem um videozinho lá, que depois a gente pode colocar no grupo lá, que é Deus é o nosso maior tesouro. Jesus é o nosso maior tesouro, alguma coisa assim. E quando a gente entende isso, a gente consegue se alegrar mais em Deus. E isso é totalmente ligado aos atributos de Deus, porque quanto mais você conhece o seu Deus, mais você começa a amar esse Deus e se alegrar nele. Deus, ele não se torna um fardo para você conhecer, mas Deus, ele se torna a sua alegria. E já não é algo chato de você vir para a igreja, já não é aquela coisa forçada ou penosa, mas a gente começa a ter satisfação em Deus. E nesse livro, até onde eu li, né, eu não acabei de ler, no 4º capítulo agora, e ele começa a falar, né, tanto que ele diz aqui atrás, que na sinopse, que a busca radical de alegria em Deus poderá custar a sua vida, mas valerá a pena. E ele começa a tratar do dever da nossa alegria em Deus, que o prazer em Deus é o nosso dever, não é uma opção. Mas a Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor. Então é uma ordem. Deus, ele ordena que nós estejamos alegres. Claro que a gente passa por dificuldades e tudo, mas a alegria nele, não a alegria, o tempo todo eu vou estar feliz. Mas ele aborda muito essa coisa do prazer cristão. O prazer que Deus, ele... de você conhecer a Deus, porque você imagina se Cristo aparecesse aqui no meio da sala, agora. A gente ia ficar babando aqui, tipo, nossa, já caí quase como morto aqui. E, tipo, você nunca mais seria o mesmo, você teria um temor de Deus, como foi falado nos adolescentes, e uma alegria em Deus muito maior. Então, tanto que a frase-chave desse livro e sempre que John Piper prega sobre isso, é que Deus, ele é mais glorificado quando nós somos mais satisfeitos nele. Então, parte da nossa obediência é o prazer, é a alegria. Porque Deus, ele não quer simplesmente que nós o glorifiquemos, obedecemos, mas sem alegria. Porque é a mesma coisa, imagina, eu estou com a Bruna, minha namorada, e eu estou lá, só que mal
Tipo, é o meu dever, vamos dizer, estar do lado dela. Mas como não vai ser plena aquela coisa, meu dever não vai estar completo se eu não tiver alegria de estar com ela. Então é a mesma coisa com Deus. A gente só vai cumprir plenamente o nosso dever quando a gente se alegra em Deus. Então, o propósito da nossa vida é glorificar a Deus ao desfrutar de Deus. Como diz lá a Confissão de Westminster, que perguntaram, né? Qual é o propósito da criação do homem? Qual é o propósito do homem? E eles falavam, né? O propósito principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre, desfrutar dele para todo sempre. Então, eu acho que uma coisa é ligada na outra. A gente glorifica a Deus ao desfrutarmos dele. Então, a nossa alegria traz glória a Deus. Então, Deus ele não é contrário à nossa alegria e quando o cristão ele acha a pessoa mais feliz do mundo. Não por coisas que ele tem, que podem tirar tudo dele, mas mesmo assim ele vai continuar tendo uma alegria segura. Porque, se minha alegria depende do meu carro, depende da minha casa, uma bomba explode dentro da minha casa, acaba a minha alegria. Vou ficar sofrendo o resto da vida. Mas agora, se minha alegria está em Deus, quem vai destruir Deus? A casa pode cair, o carro pode bater, pessoas da sua família podem morrer. Você vai sentir tristeza, mas você ainda tem a sua alegria segura em Deus. Então, plena satisfação em Deus é uma leitura muito recomendada. Depois que eu acabar, vocês quiserem também interessar. Tá aqui. Depois vocês quiserem ver. Agora nós vamos nos alegrar na paciência de Deus. Eu gostaria que vocês abrissem. Eu vou pedir para vocês lerem alguns textos primeiro, para depois a gente mostrar alguns exemplos muito práticos da paciência de Deus. Se alguém puder abrir, 3 pessoas, não sei, se puderem abrir o Salmo 86, 15. Você pode abrir em Êxodo 34, 6 e 7. Rodrigo, Romanos 2, 4. Você pode abrir? Desculpa. Pode abrir também. Romanos 2, 4. Coca, Romanos 3, 25. Renan, Romanos 9. Está no Salmo? Tá. Romanos 9, 25 também. Bruno, você abre no livro de Oséias. Eu vou pedir já para vocês abrirem o texto aqui. 9:25. Marino, 1 Pedro 3:20. Você abriu no Salmo? Você está no Salmo? Tá. Você fica no Salmo, ela abre em 1 Pedro. Os mais pacientes da vida. Meu irmão. A gente vai fazer uma aplicação. Não, tô brincando. A primeira mulher de segundo é Oséias. Sim. 3. Pode abrir no. 3:20. Salmo 86:15. Pode ler. Mas tu, Senhor, és Deus de compaixão e de amor. É sempre paciente, bondoso e fiel. Pode ler de novo? Mas tu, Senhor, és Deus de compaixão e de amor. É sempre paciente, bondoso e fiel. Êxodo. Não, vai Romanos 2:4 primeiro.
Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Outra vez, pra gente... Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Êxodo 34, 6 e 7. Então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta: Eu sou o Senhor, Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia, não fico irado com facilidade. E a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Cumpro a minha promessa a milhares de gerações, e perdoo o mal e o pecado, porém não deixo de castigar os seus filhos e até os netos, os bisnetos e os trinetos pelos pecados dos pais. Lê o 6 de novo. Então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta: Eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia, não fico irado com facilidade, e a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Primeiro nós vamos ler esses aqui. Eu vou ler aqui Gênesis 15, 16. Diz assim: Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Vocês entenderam? Vou ler outra vez. Na quarta geração, Deus falando, seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. No texto que o Alan leu ali, Deus está falando a Moisés. Moisés ele falava face a face com Deus. No capítulo anterior, Êxodo 33 diz isso. E no 34, se eu não me engano, ele pede para ver a glória de Deus. Ele fala, né? Senhor, mostra-me tua glória. E Deus, essa é a fala dele. Que ele é compassivo, é tardio em se irar. E ele é bondoso e benigno. Como a gente viu também no Salmo 86:15, ele fala do amor de Deus, da paciência de Deus. E também aqui, quando em Romanos 2:4, fala para o homem, né? Você despreza a bondade de Deus e a sua paciência. Como você pode desprezar a bondade de Deus e a sua paciência? E eu quero mostrar, primeiro, esses são versículos introdutórios para a gente ver que Deus, ele é um Deus paciente. Por mais que a gente possa falar, por exemplo, Moisés foi paciente, Oséias foi paciente, mas não tem uma paciência como a de Deus. Porque basta a gente olhar para um dia da nossa vida, né? Como Deus tem que ser paciente. Então, a paciência de Deus, ela excede a toda e qualquer paciência. Porque Deus, ele, ao contemplar toda a nossa maldade, toda a maldade do mundo, ele continua tendo paciência. Ele continua sendo tardio em se irar. Por exemplo, eu acho que a maior demonstração da paciência de Deus é justamente essa, é a nossa vida. Se nós estamos aqui, é por conta da paciência de Deus. Se nós estamos aqui hoje, é por conta da misericordiosa paciência e longanimidade de Deus. Porque imagina se... Quem aqui já pecou alguma vez? Todo mundo, né? Acho que assim, né? A Bíblia diz, né, que todos pecaram e tudo. Mas é algo também experimental, né? Que todo mundo já passou por isso. Todo mundo comprova esse versículo. Romanos 3:23. E imagina se eu pecasse agora, Deus falasse, já era, filho. Já era, vai morrer. Vai ser consumido agora. Imagina se o primeiro pecado da nossa vida, se Deus, ele falasse, não vou ter paciência, não. Mas, o mundo ia ter bebê, aí o bebê com 3, 4 anos de idade, 5, 6, não sei. Não ia ter adulto, não ia ter classe trabalhadora, não ia ter nada. Então,
Eu acho que a maior prova da paciência de Deus é justamente essa, de que se nós estamos hoje aqui pela graça misericordiosa de Deus. E quando a gente pensa, né, que Deus ele é paciente conosco, especialmente conosco, né, comigo, a gente pensa, no particular, tipo, como Deus ele tem que ser paciente comigo, como Deus ele tem que ter misericórdia da minha vida. A gente só pode se alegrar nisso, né? Porque, querendo ou não, é algo imerecido. É algo... Eu vou trazer essa aplicação no final, mas só pra gente começar a entender um pouco da imensidão da paciência de Deus. A paciência de Deus, ela é um tema que percorre toda a Bíblia. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A gente vai ver muitos textos mesmo, falando da paciência de Deus. E eu gostaria de mostrar alguns casos que a paciência de Deus foi presente, para que a gente possa ver que tanto na Antiga Aliança quanto na Nova Aliança, Deus ele é imutável. Na Antiga Aliança e na Nova Aliança, Deus ele continua o mesmo. Ele continua com a mesma paciência. Não é porque Deus ele envia Cristo que ele muda o seu caráter. Porque Deus ele foi mais amoroso agora do que antes. Não. Se a gente for ver, principalmente nós vamos ver vários exemplos no Antigo Testamento sobre a paciência de Deus. Então, sempre que alguém te perguntar, o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor e o Deus do Antigo Testamento é um Deus de ira. De modo nenhum. Deus no Antigo Testamento é tanto Deus de amor quanto Deus de ira, e o Deus do Novo Testamento é tanto Deus de amor quanto Deus de ira. Porque a ira dele não é contra o homem em si, mas é contra o homem pecador, contra o pecado que está nesse homem. Não é pela criatura, o homem, vou destruir o homem. Não é isso que Deus faz. Tanto que a Bíblia diz, né, que Deus ele pretende com que todos sejam salvos. Cheguem ao arrependimento, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, tanto no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, se você for ver, por exemplo, o texto que a gente leu aqui de Moisés, e vários outros textos que nós vamos abrir também, vão declarar isso, de que Deus ele é um Deus tardio em irar-se. Deus ele é um Deus que ele precisa condenar o pecado. Precisa? Sim. Porque ele é justo, ele é santo. É algo que vai contra ele. Mas ao mesmo tempo, ele é um Deus misericordioso, um Deus paciente. E a gente vai ver nesses casos agora. Primeira coisa. Nesse texto que eu li, de Gênesis 15:16, diz assim, que na 4ª geração os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Nós vamos ver vários outros textos ali no Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. A gente vai ver esses casos específicos, de que Deus ele falava para o povo, não, ainda não é tempo de vocês conquistarem a terra, ainda não é tempo de vocês tomarem aquela terra, porque ainda o cálice deles não veio a transbordar. Ainda a medida deles não está completa. Por exemplo, se a gente tem um copo ali. Imagina, um copinho. Eu não vou desenhar um copo perfeitamente. Um copo. Deus aqui são a medida dos cananeus. Quem eram os cananeus? Sabe? Cananeus? Cananeus, pessoas de Canaã. Brasileiros do Brasil. Entendeu? Os cananeus, eles moravam na terra de Canaã. Deus falou para quem que ele falou? Ia dar uma promessa que conquistaria uma terra. Abraão, primeiro lugar para Abraão. E aí, Deus ele tira o povo
lá do Egito que estava escravo por meio de Moisés. E aí Deus fala, né? Vocês vão para Canaã agora. Só que pela desobediência do povo, eles ficam rodando lá no deserto. 40 anos. Um monte de gente morre. Só 2 conseguem entrar na terra. Daqueles todos milhões que saíram do Egito, poucos conseguem entrar na terra. Mas, em certo momento, Deus ele falava assim. Tanto que esse texto está em Gênesis 15. Tipo, são pelo menos, mas eu imagino que deve ser 500 anos antes desses acontecimentos. Isso aí Deus fala para o próprio Abraão. Que eles voltarão para cá, porque a medida deles ainda não foi atingida. Por exemplo, eles estavam até aqui só. Tipo, vamos dizer assim, Deus ele estabeleceu um limite para o pecado. Tipo, ó, eles vão continuar na terra até eles chegarem aqui, ó. Até completarem tudo. Imagina se tivesse 1 litro de pecado. Aí aqui eles só estavam lá 100 ml. Né? Aí foi passando mais tempo e eles foram lá completando a medida deles. Completando. Mas até aqui Deus estava pacientemente esperando, né? Se o povo se arrependesse, o copo ia ficar vazio. Porque mesmo que Cristo ainda não tinha morrido, esse pecado um dia seria depositado sobre ele e seria apagado as culpas deles. Mas, como isso não aconteceu, eles continuaram enchendo a medida do cálice. A medida do cálice continuaram enchendo. Até que um dia chegou no topo. E aí já era. Mas o que a gente pode aprender nisso? Isso está lá em Gênesis 15:16. Aproximadamente quando os cananeus são expulsos, é depois de Moisés e é só com Josué que eles são expulsos. Então a gente vai ver a conquista da terra lá no livro de Josué. Se você for ler as genealogias, Abraão, aí tem toda a genealogia dele, Abraão, Isaac, Jacó, aí depois passa para José, ele vai para o Egito, José é governador do Egito, fica lá mó tempão, leva toda a família, o povo, aquela família de Israel começa a se multiplicar, começa a virar uma nação dentro do Egito, levanta outro imperador, escraviza o povo, passa mó tempo, 400 anos deles na escravidão. Ó, só de escravo era 430 anos de escravidão. E aí vem Moisés, liberta o povo. Depois de libertar o povo, mais 40 anos andando no deserto. Depois disso, eles vão conquistar a terra. Nesse intervalo, são aproximadamente 500 anos de paciência. Como nós falamos, no primeiro caso, Deus ele não podia já ter fulminado alguém ali? Deus ele não podia falar, esse povo rebelde, eu vou tirar a terra deles agora, eu vou dar pro meu povo. Mas Deus ele fala, até que se complete a medida da maldade dos amorreus e dos cananeus, eles ficarão aqui. O cálice do pecado deles não tinha sentido. Você vê muita paciência de Deus. Imagina assim, eu estou com o Coca aqui, vou ficar 500 anos dando um soco na cara dele. Imagina ele suportando isso 500 anos. Claro que a gente hoje não tem essa capacidade de viver, né? Mas 500 anos. 500 anos xingando ele, 500 anos gritando com ele, fazendo tudo que ele não gosta. Ó, eu sei que você gosta, eu sei que você gosta de picanha. Vou te dar um giló então. Tipo, só fazendo tudo que ele não gosta. Tudo que ele declaradamente, abertamente falou que não gosta, nós vamos lá e vamos fazer exatamente o contrário.
Olha a paciência de Deus. 500 anos. 500 anos. É muito tempo. É muito tempo. Se eu ficar um dia com alguém me enchendo o saco, já é difícil. Você já quer explodir, você já quer sair socando as paredes. Imagina Deus, 500 anos de paciência. A paciência de Deus. Isso é o Antigo Testamento, isso não é Novo Testamento. É bom a gente deixar claro, porque muitas pessoas falam Deus do Velho Testamento. Esse é o Deus do Antigo Testamento. É o Deus que, até o fim, persevera na sua paciência. Mas até um momento que não dá. Até um momento que não dá mais. Vamos prosseguir. O segundo exemplo que eu quero que a gente veja é a paciência no deserto com Israel. Nossa, quando... É triste essa história. Eu sei que às vezes a gente é muito parecido com eles, mas quando a gente lê as histórias, a gente vai ler pelo menos números e até o próprio Êxodo, Números e Deuteronômio, quando nós vamos ler esses livros, a gente vê o povo todos os dias, enchendo as paciências de Deus. Todo dia, oh Deus, cadê a água? Ah, não tem água nesse lugar. Ah, vamos todo mundo voltar para o Egito. Lá a gente comia alho. Nossa, alho, uma comida boa, hein? Depois falava, nossa, lá no Egito tinha alho, tinha cebola. E a gente não tem nada, só tem esse pãozinho velho aqui. Mas, todas as vezes eles reclamavam. Eles falavam tipo assim para Deus. Ó Deus, a nossa vida antigamente era melhor, hein? A gente estava lá escravo, mas estava melhor lá com situação financeira, econômica, né? Estava melhor. É exatamente isso. E no deserto aconteceu exatamente isso. Deus, ele enchia o povo com a sua... o povo reclamava, não tem carne. Deus falava, então vocês querem carne, come carne aí então. Comia, se empanturrava de carne, até passar mal. Aí falava, não tem água. Deus fazia brotar água. Tirava água da pedra, dava água pro povo. Imagina, não é uma pedrinha não. Imagina, mais de 2 milhões de pessoas para tomar água de uma fonte. É brincadeira. Imagina mais de alimento para 2 milhões de pessoas. Ontem a gente foi participar de culto e o pastor que estava pregando, ele falou que uma pessoa adulta, ela come 400 quilos de carne. Ela come 400 quilos de comida por ano. Ou seja, a gente está nesse aí, ó. Pô, 400 quilos de comida por ano. Imagina, cara. Uma pessoa. Agora, se a gente for calcular 2 milhões de pessoas para comer em um ano, é muita coisa. Vai dar 8 milhões, não sei, 80 milhões. 800, eu acho que vai dar 800 milhões. 800 milhões de quilos. 800 milhões de quilos, é tipo 8 mil toneladas, 800 mil toneladas. Sei lá, é muitas toneladas, cara. E Deus providenciava isso todos os dias. E Deus, se Ele quisesse, na primeira vez que o povo começou a reclamar, Deus, você tirou a gente do Egito. Tá bom, volta lá pro Egito. Ele falava, tá bom, ó, os exércitos aqui vai tudo pegar vocês aqui, não vou livrar, não vou abrir mar vermelho, nada. Então já tudo reclamando, tô vendo que não vai dar certo isso aí. Vai que ele já sabia, né? Mas ele podia ter feito isso. Deus simplesmente podia ter falado, vocês querem voltar para o Egito? Tá bom, eu vou dar um jeito de voltar para o Egito. Ó, Moisés. E nem ele falou, né? Ó, Moisés, o povo aí, é melhor tudo morrer, fazer uma nova nação aí com você. Mas Moisés, ele falava, não, Deus, tem misericórdia, né?
Mas você vê a paciência de Deus. A paciência de Deus. A paciência de Deus. Deus, esse versículo ele é um versículo muito verdadeiro. Que Deus é tardio em se irar. Deus, ele é tardio em se irar. Outra situação que a gente vê é no... só para pontuar aqui, que nós vemos que aquele povo era o povo cananeu, certo? E o povo no deserto era Israel. Você vê a paciência de Deus, tanto com os judeus quanto com os gentios. Deus, ele não era arbitrário em usar a sua misericórdia. Claro que ele elegeu um povo para si, para que através desse povo viesse o Cristo, mas ele estendia a sua graça a todos. Estendia a sua graça tanto que Israel foi posto para a luz entre as nações. Foi posto como luz entre os gentios. Então a salvação não era para Israel, a salvação era para todos que adorassem o Deus de Israel. Então as pessoas podiam se aproximar e eram usadas de misericórdia. Tanto que você vai ver que em Gênesis, o rei de Salém, chamado Melquisedeque, não era um povo de Israel. Ele vai e ele era sacerdote de Deus. Ou seja, a salvação tinha avançado as fronteiras. Tinha levado a salvação para outra terra. Claro que ali ainda estava sendo formado o povo e tudo mais. Ainda era bem no começo tudo, mas você vê que a salvação de Deus desde Sete, desde o filho de Adão, ela tinha se espalhado pelos povos, mas muitos rejeitaram. Mas mesmo assim você vê a paciência de Deus, a longanimidade de Deus sendo exercida tanto com os gentios, que eram aqueles que não são judeus, quanto com o próprio povo de Israel. Certo? Outra situação que a gente vê a paciência de Deus é com Faraó. Vamos abrir. Vocês conseguem segurar aí o texto que vocês estão? Vamos lá, livro de Êxodo. Quem? Exatamente. Deixa eu ver aqui. Pode pôr. Abraão. Nossa. Inventando o nome de livro da Bíblia aqui. Êxodo 9:7. Um vai aí no 9:7, outro vai ali no 8:15. Um vai no 7:13. Só voltando as páginas. 7:13, 8:15, 9, 7. Outro vai também no 7:23 ali. Alguém pode ler o 7:13? Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Êxodo 7:23 agora. 23. E virou-se Faraó e foi para sua casa. Nem ainda nisto pôs seu coração. Nem ainda nisso considerou seu coração. 8:15. Continuou de coração endurecido.
E agora o último ali. Alguém leu o 8:32 também? Eu pedi para ler o 9 também, né? 9:7. Acho que a gente já leu aqui pelo menos umas 6 vezes a mesma coisa. Né? De que Faraó se endureceu, Faraó se endureceu, Faraó se endureceu. Fecha a irmão. Aqui, ó. No versículo 12 agora. Alan, você pode ler aí? 9:12. Agora a consequência do endurecimento do Faraó. Você pode ler na sua versão mesmo? 12. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não ouviu. Veja a paciência de Deus com esse Faraó. Quantas vezes ele falou? Aqui, ó, acho que foi 5 ou 6, né, que a gente leu. Todavia o coração de Faraó. Todavia o coração de Faraó. Mas o coração de Faraó endureceu. Ó, Deus, Moisés, ele fala no capítulo 7. Fala, ó Deus, o eu sou e tudo. Depois ele vai falando, né? Acontece a primeira praga. Liberta o meu povo. Endureceu, nem considerou o coração dele. Segunda praga. Endureceu o coração. Terceira praga. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu. 8:19. Quarta praga. Se endureceu e não ouviu. Quinta praga. Se endureceu e não ouviu. Sexta praga. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó. Tá, eu vou ler já. O que a gente vê aqui? A paciência de Deus com esse Faraó. Deus, ele podia muito bem ter matado os primogênitos da primeira vez. O que Deus estava visando não era a destruição do Egito somente. Ele queria que simplesmente o povo saísse, porque chegou o tempo do povo conquistar a terra. Chegou o tempo de Deus dar uma terra para o seu povo, em cumprimento da promessa que ele fez a Abraão. E Deus, ele fala, adverte Faraó, mas Faraó se endurece. Até que chega um momento que a paciência de Deus se esgota nesse caso. Deus restringe a sua longanimidade e o próprio Deus endurece o coração de Faraó. O que a gente vê aqui, como diz aqui o exemplo, o comentário aqui, diz assim. Pela primeira vez, recebe a palavra de Deus é afirmado, Deus endureceu em cada ocasião é registrado, como o Senhor tinha dito. Portanto, o que aconteceu provém de duas perspectivas intimamente relacionadas. 1. Deus estava cumprindo seu propósito por meio de Faraó. E 2. Faraó foi pessoalmente responsável pela sua nação. Exatamente. Como diz aquele comentário da Bíblia Genebra, diz assim, em relação àquele outro exemplo dos cananeus, que fala assim, mas se aplica aqui. Embora Deus ele tolera o ímpio por um tempo, mas a sua vingança cai sobre eles quando a medida da sua iniquidade está cheia. John Wesley falava assim, que a razão
pelos cananeus e os amorreus, a razão pela qual eles não devem ter a terra da promessa de posse. Os israelitas não devem ter a promessa de posse até a 4ª geração é porque a iniquidade dos amorreus ainda não estava cheia. E aqui também o coração do faraó não tinha se endurecido completamente. Mas o Deus justo determinou que não será cortado até que se chegou a tal ponto de maldade, e portanto até chegar a esse ponto, o povo de Israel deve ser mantido fora do poder. E aqui nesse caso também, o povo de Israel, ele teria que esperar ainda mais tempo por conta da rejeição do faraó. Mas o que a gente vê aqui é que cada um é responsável pelas suas ações, com certeza. Mas chega um momento em que Deus ele foi muito paciente. Deus ele podia ter acabado com tudo, libertado o povo. Se ele quisesse, ele teletransportava o povo. Só sumiu todos os escravos aí. Mas Deus, ele, na maioria das vezes, usa meios naturais. Né? E o que a gente vê é que a paciência de Deus, em contraposição, do outro lado a gente vê a infidelidade desse homem. Que tem o poder, que acha que era maior do que Deus. Mas chega um momento em que a paciência de Deus se esgota e ele mesmo endurece o coração. Mas o que eu quero que a gente note aqui, e depois a gente vai aplicar no final, que Deus ele é paciente até mesmo com aquelas pessoas que rejeitam e rejeitam e rejeitam e rejeitam e rejeitam. E todas as situações rejeitam. Vamos correr aqui, senão não vai dar tempo para a gente ir. A paciência no livro de Oséias. Se puder ler Oséias 1. Pode ler o 9 e 10. 8, 9 e 10. 1, 8, 9 e 10. O 11. Pode ler. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Toca. Lê cada um. Ele põe o nome de Loami, porque vós não sereis meu povo, nem eu serei vosso Deus. Loami significa não o meu povo. Não o meu povo. 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, não pode medir nem contar. Será que no lugar onde ninguém via vós, o povo virá. 11. E os filhos de Israel juntos se congregarão, e constituirão sobre si uma única cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Você está aí no texto? Kari? Está no texto? Leu 2, 1. Portanto, todos os seus irmãos, o nome de povo de Deus e amados por Deus. Agora vamos lá para o capítulo 11. Agora vai lá, capítulo 11. Você lê, Marina, no começo? 11, 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Vai passando aí. Aí chega no ar. Como chamavam? Assim se iam na sua face, ali. Todavia eu ensinei, andarei para ele. Andei pelos seus braços, mas não conheceram o que eu esperava. Atraí-los com cordas de lã, com cordas
eles como que tiram o jugo de sobre suas queixadas, e lhes dê mantimento. Não voltarão para a terra do Egito, mas o Assírio será seu rei, porque recusam converter. E da guerra os inimigos arrombarão os portões da cidade, arrasarão, e o povo será morto por se seguir maus conselhos. Presta atenção, do 8 em diante, esse é o texto-chave. Como te deixará, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a águia? Como fazer-te desenvolvido? Meu coração está comovido dentro de mim, mas as minhas compaixões a uma se acabam. Assim, Andarão na raposa do Senhor, bramará como leão, bramando eles os feriadores tremerão. Tremendo virão como um passarinho do Egito, e como uma pomba da terra da Síria, e os farei habitar em suas casas. percebe nesse texto como que fala aqui? Deus, ele chamava Israel. Israel era um menino, Deus... É muito bonito, depois se vocês tiverem a oportunidade de ler, Ezequiel 16, em casa. É um texto bem grande. Mas ele fala, trata tanto desde Deus tirando ali do ventre, toda suja, toda sangrando, Israel ali. Deus toma nos seus braços. E mostra também a infidelidade de Israel. Mas a gente vê aqui que quanto mais Deus chamava o povo, mais Israel abandonava Deus. Mais Israel ia para os ídolos. Mas fala assim no versículo 3. Todavia, porém, contudo, entretanto, mesmo assim, eu ensinei a andar Efraim. Tomei nos meus braços, mas eles não perceberam que eu os curava. Eu atraí eles com cordas, com laços de amor. Eu fui para eles como quem alivia o jugo. E me inclinei para dar de comer. Você vê o amor de Deus aqui cuidando, ensinando a andar. O amor de Deus que escolheu Israel, é o amor de Deus também que ensina, que cuida, que toma nos braços. É um amor que chama para um relacionamento pessoal, Deus atrai com laços de amor. É um amor que alivia o jugo, aquele jugo do pecado, aquela escravidão que a gente tinha, ele tira o jugo. E também é o amor que sustenta, que cuida ali como se a gente fosse um bebê ali. Eu me inclinei para dar de comer. Mas qual foi a resposta do povo? Porque o meu povo, no versículo 7, o meu povo, ainda assim Deus falava, meu povo. Ele não fala, por que esse povo aí? Mas porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se alguém fala para ele dirigir-se para cima, ninguém faz. E diante disso, qual é a resposta de Deus? Como te deixaria? Como eu poderia te deixar? Como eu poderia te fazer como Admá? Aqui no comentário explica que Admá e Zeboim, elas foram destruídas junto com Sodoma e Gomorra. Quando Deus enviou o juízo contra Sodoma e Gomorra. Mas Deus fala, como eu poderia te destruir como eu destruí essa cidade? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões se acendem, a uma, todas se acendem. Eu tenho misericórdia de vocês. Deus fala, depois disso, ele fala assim, engraçado, né? A espada vai cair sobre vocês. Vocês terão o Assírio como rei. Mas ele diz assim, não executarei o furor da minha ira.
Não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus, não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Deus ainda faz uma promessa no final, no versículo 10. Andarão após o Senhor. Andarão após o Senhor. Aqui você vê muita paciência de Deus. Muita paciência de Deus. Porque se você for ler, como eu estou estudando o livro de Oséias agora, se você for ler o livro de Oséias, você vai ver que a maior parte dos capítulos vai falar sobre a destruição de Israel, dos pecados de Israel, primeiramente, e do juízo. Como Deus ele tenta trazer Israel para si. Como Deus ele chama, e como Deus ele insiste, como Deus ele persevera, como Deus é paciente, como Deus é longânimo. Mas o povo não quer saber. Mas mesmo assim, Deus ainda fala, como eu te deixaria? Como eu te deixaria? Quando nós somos povo de Deus, pode ser o que for que nós façamos, mas Deus ele vai dizer, como eu te deixaria? Ele só vai te deixar se de fato você endurecer o seu coração a tal ponto de não poder voltar atrás. E isso a gente vê no que Deus ele fala para Oséias. Ele fala, Oséias, toma uma mulher de prostituições, casa com ela. É bem esquisito. Que história é essa? Oséias vai lá e obedece. E ele se casa, tem 3 filhos. E a gente viu o nome de um deles, né? Um era Não Meu Povo, outro era Desfavorecida, o outro acho que era Não Compaixão, simbolizando o juízo de Deus. Mas logo você vê que logo depois do juízo de Deus ele fala assim, todavia, esse é o meu povo. Esse é o meu povo. Chamai agora não meu povo, meu povo. E a desfavorecida, meu favor. Quando Oséias casa com a sua esposa chamada Gomer, ela vai trair ele. Com muitos amantes. Mas no capítulo 3, Deus diz assim, vai outra vez. Ama a sua mulher. Compra ela de novo. Paga o preço por ela. Assim como eu amo os filhos de Israel. Cara, era um povo totalmente rebelde. Um povo totalmente... É a mesma coisa. Imagina você, a sua esposa, tendo relações com vários homens. E qual seria a sua reação? Ou seu marido, te abandonando, deixando a sua casa para ficar saindo com outras mulheres. Qual seria a reação de você? Qual seria a sua reação? Estaria feliz? Você conseguiria facilmente perdoar, Maria? É difícil, né? Você acha que seria fácil, cara? O que você faria? Se a mulher fizesse isso, separaria dela? Não é lícito. Infidelidade. Mas você imagina. Não, e você é uma ordem de Deus. Oséias foi o profeta que não só pregou com a sua boca, mas ele pregou com a sua vida. Ele representava ali uma história verídica, mas ele representava o amor de Deus. Quantas vezes nós não somos assim? Abandonamos a Deus e temos relações com diversos outros ídolos criados com as nossas próprias mãos, ou os ídolos virtuais, ou ouvimos como Adão e Eva lá ouviram aquela cobrinha. Quantas vezes nós damos ouvido a essas coisas e traímos Deus? Isso é verdade, não. E eu não me excluo disso.
Mas nisso a gente pode ver a paciência de Deus. Como Deus ele continua sendo longânimo. Como quando Deus não é a prioridade na nossa vida, ele simplesmente não fala assim, eu vou desistir de você. Mas ele fala, eu quero te fazer meu povo, como eu te deixaria? Como eu te deixaria? A paciência, a longanimidade está muito ligada ao amor de Deus. Muito ligada ao amor de Deus. A bondade de Deus. Interligada. A misericórdia de Deus. Mas a longanimidade de Deus, nesse caso, foi algo muito grande, muito grande. Porque quantos anos Deus esperou para que não precisasse vir um juízo sobre Israel? Depois da divisão dos reinos, Israel era um só rei. Aconteceu uma ruptura, 2 tribos ficaram com o rei, o reino do sul, 10 tribos ficaram com o rei, o reino do norte. A capital Samaria entre Jerusalém. E o povo, principalmente do reino do norte, Israel, que era chamado de Israel, do outro Judá, o reino do norte teve 19 reis, nenhum deles andou com o Senhor. Os 6 últimos reis, 5 foram mortos por aquele que subiria no trono. Por exemplo, o Rodrigo é o rei. Eu quero tomar o lugar dele, vou lá e mato ele. Aí fico lá 1 ano. Aí chega outro e me mata também para tomar minha posição. Aí teve um que reinou 1 mês, cara. 1 mês. Foi pouca coisa. Então, o povo estava rebelde, estava com o coração duro. Mas isso desde o começo da história. Desde o começo da história. E só no final, no ano 722 a.C., não, 722 a.C., Deus ele leva o povo para a Síria. Deus entrega na mão dos assírios. Mas olha o tempo que Deus suportou o seu povo. Isso não quer dizer que todos foram salvos, de maneira nenhuma. Mas a gente vê a longanimidade de Deus em executar o seu juízo. Por que Deus levantou tantos profetas? Por que Deus levantou tantos homens de Deus? Tantos mensageiros? Para anunciar ao povo, se convertam. Porque se vocês se converterem, nada disso vai acontecer. Jeremias falava isso. Nada disso vai acontecer, é só vocês se arrependerem. Mas as pessoas são tão egoístas num sentido e tão falta de amor próprio num outro, porque às vezes a gente quer fazer aquilo que só nos agrada, mas a gente não pensa no nosso bem real. A gente só se contenta com pouco. É um bem virtual que a gente tem, é um prazer virtual que a gente tem, mas se você pensasse mais em si mesmo nesse outro sentido, você se converteria. Porque você estaria procurando o seu próprio bem, e o próprio bem eterno. Mas quantas vezes a gente olha só para o benefício externo ou benefício momentâneo que aquilo pode nos trazer, de uma maneira egoísta, de uma maneira centrada em nós mesmos e não na glória de Deus. Mas nos esquecemos do bem eterno da nossa alma. É aquilo, se alguém fosse a pessoa mais egoísta do mundo, em um sentido, ela viveria por Cristo. Porque ela se amaria, amando a Cristo, ela seria muito beneficiada. Mas a gente é muito egoísta num outro sentido. No sentido de satisfazer a carne. No sentido de, é meu, eu quero, na hora que eu quero eu faço. E esse é um egoísmo ruim. Que a gente possa ser não egoísta nesse sentido, mas sempre desejando o nosso bem. Porque Deus ele tem a paciência, ele tem a longanimidade. Quando ele fala assim, ó, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que ele quer dizer com isso? Filho, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
Mas eu estou falando isso justamente para você não cair nas mãos do Deus vivo. Né? Ó, eu vou te castigar. Ele fala isso justamente para tirar dali. Quantas vezes Jesus fala do inferno? Não para que as pessoas fossem para lá, mas justamente para mostrar aquilo. Você só vai sair correndo do fogo quando alguém fala que tem fogo. Tá no incêndio, você tá andando lá nas escadas do prédio lá. Se alguém fala, ninguém fala nada, você vai continuar subindo. Mas se alguém falar tem fogo, se você ama a sua própria vida, quer se salvar, corre do fogo. É a mesma coisa espiritualmente. Jesus fala, ó o fogo do inferno aí, meu filho. Sai correndo aí. Mas você diz, não, tá gostoso aqui, tá quentinho. O inferno é mais do que simplesmente, não, é quente. Mas é um ambiente sem Deus. Onde não tem Deus. Claro que a gente vê na Bíblia que Jesus é quem supervisiona o inferno. E Jesus, e aqueles são condenados na presença de Jesus e na presença dos homens. Mas naquele sentido do relacionamento com Deus. No sentido de Deus exercer a sua paciência, exercer a sua misericórdia, exercer a justiça. Claro que os atributos dele vão continuar imutáveis, mas o exercício de determinados atributos não vai ter. Por que a gente vai ver a paciência de Deus ali? Não tem mais volta. Então, uma coisa, sempre lembre que a paciência de Deus. Agora a gente vai para as aplicações, que não vai dar para a gente falar tudo. Só vou pedir para você ler 1 Pedro 3:20. Pode ler. Qualquer coisa a gente fica 5 minutinhos mais. Os pais, no outro tempo, foram desobedientes por longanimidade de Deus, aguardavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Você vê a longanimidade de Deus para trazer o dilúvio. Eu não sei se é nesse texto, eu acho que a gente fala que Noé foi um pregoeiro da justiça por 120 anos. Deus ele deu um tempo de 120 anos. Todos os dias para as pessoas se converterem, se arrependerem. O que aconteceu? Ninguém quis se converter. Ninguém quis se arrepender. Noé foi culpado disso? Não. Ele pregou a verdade. Mas você vê a paciência de Deus, até mesmo em enviar o juízo. Ele é tardio em irar-se. Ele já fala, Noé, acelera nessa arca aí que eu tô doido aqui para mandar um. Falou. Se você for lá para 2 Pedro 3:2, está virado. 3:9, quer dizer. Você vai ver qual é o propósito. Qual é o propósito da paciência de Deus? 2 Pedro 3:9. Não lê do 3 e 4, aí depois do 8 ao 13. Aí vai passando aí, se vocês abrem. Sabeis primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores. Onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como mesmo que Agora o 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 9. 3:9. Nesse versículo de novo, ó. Todo mundo presta atenção nesse versículo. 2 Pedro 3:9. O Senhor não retrata sua promessa, ainda que alguns a encurtarem.
bom. A primeira aplicação que a gente pode fazer é que a paciência de Deus, ela tem por finalidade, ela tem por propósito a paciência de Deus em todos esses casos. Faraó, no caso dos cananeus, no caso de Oséias, no caso do povo no deserto, no caso do dilúvio, como a gente leu agora, Marina leu. O propósito de Deus em ser longânimo é a salvação. É a salvação. Deus não deseja que nenhum se perca. Olha aqui, não fala assim, ó, Deus não quer que alguns não se percam. Mas ele diz, Deus não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Abriu lá em 1 Timóteo 1. Segura esse texto aí, 1 Timóteo, só voltar um pouquinho, umas páginas antes. Tessalonicenses, daí depois Timóteo. 1,16. Renan, você pode ler de novo? 1 Timóteo 1,16. Lê o 15 primeiro, desculpa. 15 e 16. Esta é uma palavra que é digna de toda aceitação, que Deus enviou o mundo para salvar os pecadores, os quais vocês não são salvos. Mas, alcancei misericórdia para que em seu principal Jesus Cristo mostrasse toda a sua dignidade, para o mundo da sua vida. Aleluia, cara. Porque Deus usou a sua misericórdia com ele, se considerava o maior dos pecadores. Jesus mostrou, evidenciou a sua completa longanimidade, a sua completa paciência. Paulo era um perseguidor da igreja. Olha que paciência de vocês com ele. Suportou o tempo em que ele estava na ignorância, mas visando um propósito. A paciência de Deus sempre tem por finalidade a salvação. Lembra disso. A paciência de Deus tem por propósito a salvação, tem por finalidade salvar a todos. Todos aqueles que se arrependem, todos aqueles que creem no Evangelho. Todos aqueles que abrem mão dos seus pecados e reconhecem a paciência de Deus. Você só vai reconhecer a paciência de Deus com a sua própria vida, quando você se arrepende. Porque você vai olhar para trás e vai falar, uau, como Deus foi paciente. Uma coisa muito interessante aqui, em 1 João 4, 7 e 8, diz assim, Deus é amor. Em 1 Coríntios 13, 4, diz que o amor é paciente. Deus é amor e o amor é paciente. Deus é paciente. E a paciência tem por propósito a salvação. A segunda coisa que a gente pode trazer nesse texto que vocês seguraram aí, de 2 Pedro 3, que eles estavam falando, a promessa tá demorando, né? O propósito da suposta demora. A paciência de Deus deve nos levar a esperar a segunda vinda com paciência. Sabendo que Deus ele tem um propósito maior em já não ter vindo. Jesus tem um propósito maior em já não ter vindo. Se ele viesse agora, talvez aqueles que seriam salvos, imagina se Jesus tivesse vindo há 10 anos atrás. Bem novo, né? Mas tivesse vindo há 5 anos atrás. Talvez vocês pudessem nem ser convertidos. Pudessem nem conhecer a Jesus e aí. Mas por misericórdia da minha vida, da sua vida, ele ainda não tem. A segunda coisa que a gente tem que analisar e pensar, espere pela segunda vinda com paciência, sabendo que Deus tem um propósito maior.
Terceira coisa, a gente já estava encerrando, tá? A terceira coisa é que a longanimidade de Deus não sugere injustiça. Como vocês podem ver, que a longanimidade de Deus não sugere injustiça. Que Deus, ainda que Ele é paciente, tardio em irar-se, tem um versículo que eu gosto muito em Joel 2, Joel 2,12, que fala assim, Joel 2,12, 13, diz que Deus ele é grande em benignidade, compassivo, tardio em irar-se, que se arrepende do mal. Ainda que Deus é assim, ainda que Deus ele demore para aplicar a sua, vamos assim dizer, demore, pela sua paciência, para aplicar a justiça tem que ser feita. A sua santidade, a sua justiça, como nós estudamos, o seu amor, até o amor exige que a justiça seja feita, porque o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. 1 Coríntios 13, capítulo 13, o capítulo do amor, versículo 6. Ainda que Deus seja paciente, o pecado tem que ser punido. Então, não pense, Deus é paciente, então estou tranquilo, né? Deus ele sempre vai me dar uma segunda chance. Quanto mais você se endurece, pode chegar um momento que Deus endurece o seu coração, porque você já se endureceu. Deus ele só endurece quem já está endurecido. Isso é fato. Romanos 1 diz assim que Deus entregou eles à prática das suas paixões. Ou seja, as pessoas não queriam se arrepender de tal maneira que Deus falava, é isso que você quer? Eu vou te dar o que você quer. É a mesma coisa quando a gente chegar diante do trono de Deus. Aquelas pessoas que não quiseram se arrepender, não quiseram a Cristo nunca na sua vida, rejeitaram todos os dias a Cristo, Deus não vai simplesmente, eu quero castigar eles, vou castigar. Não. E uma ilustração é, Deus vai falar assim, permaneça como você está. Fique do modo que você passou a sua vida inteira. Você não quis viver longe de mim toda a sua vida? Viva então por toda a eternidade longe de mim. E da mesma maneira para aqueles que quiseram estar com Cristo todos os dias da sua vida. Permaneça como você está. Você não quis viver comigo todos os dias? Viva então toda a eternidade comigo. A paciência de Deus, ela não contrasta, não é um empecilho para o exercício da sua justiça. A justiça é paciente, entenda isso. Quando a gente fala que Deus é paciente, quer dizer que a santidade é uma santidade paciente. A justiça é uma justiça paciente, o amor é um amor paciente. Então a longanimidade não sugere injustiça, como o Rodrigo leu no começo, Romanos 2,4. Não percebes você que a longanimidade de Deus te conduz ao arrependimento, a bondade de Deus te conduz ao arrependimento? Por que você rejeita a longanimidade de Deus? A Bíblia diz que quanto mais, é a mesma coisa dos cananeus. Não é só os cananeus que estavam enchendo um cálice, estavam enchendo um copo com seus pecados. Romanos 2, na continuidade desse texto, no versículo 5, diz assim que aqueles que estão no pecado acumulam ira contra si mesmos, contra sua própria cabeça, acumulam para o dia da ira, acumulam ira para o dia da ira. É como se, quanto mais você peca, mais você fala, Deus, pode me condenar, viu Deus? Ó Deus, isso aí, tô gostando aqui, ó. Pode derramar sua ira aqui, maravilha. Essa é a atitude, em outras palavras, a gente não fala isso com a boca. Mas é isso que acontece. A gente sempre está enchendo um copo. Sempre lembre-se de que se você estiver fora de Cristo, cada vez que você abrir a sua torneira, lembre-se, cada gotinha é o cálice que você vai ter. Deus vai despejar ele sobre você mesmo. É seu. Você vai entregar ele para Deus. E aí ele é seu. Ali já, a longanimidade de Deus,
outra aplicação que a gente pode fazer. A longanimidade de Deus é para essa vida. É para essa vida. Depois de morrer não tem mais. Depois da morte já não tem purgatório, já não tem reencarnação. São doutrinas abomináveis. Não tem. Jesus ele te dá todo o tempo. O mais novo daqui tem o quê? 13, 14? Tem 14? 15? Você tem 14. Você tem menos de 14? 14, 15 anos, 16, 17, 18, 19. Olha quantos anos Deus já nos deu para nos arrepender. Dá mais uma chance. Eu digo esse arrependimento de conversão mesmo. Não arrependimento de Deus, eu errei, amanhã eu vou voltar para Deus. Mas de mudança de família, de mudança de vida, mudança de foco. E isso é só Deus que pode fazer. Eu digo uma coisa para vocês, da mesma maneira como a gente tem que ter plena satisfação em Deus, a gente só vai ter uma plena satisfação, plena alegria em Deus, se primeiro a gente tiver uma plena tristeza pelo nosso pecado. 2 Coríntios diz que há uma tristeza boa. A tristeza do mundo, ela só vai deixar você na depressão. Mas a tristeza segundo Deus é para arrependimento. Não pense que, eu estou triste, então é algo do diabo. É bom às vezes a gente ficar triste pelo nosso pecado. E é isso que falta muitas vezes em mim. Chorar mais pelo meu pecado. Chorar mais pelas minhas faltas. Eu sou salvo. Fui lavado pelo sangue de Jesus. Eu creio que vocês também. Então, a gente já não está debaixo da ira. A gente já não está mais acumulando um copinho. Nosso copo agora é só de galardão, irmão. O copinho lá é só pra... Mas a gente já não tem mais ira sobre a nossa cabeça. Se a gente estiver em Cristo até o final. Espero que ninguém se desvie para não precisar até ter um copinho. Então. Mas o que a gente também tem que fazer? A longanimidade de Deus tem que nos levar tanto ao louvor dessa paciência, tanto a admirarmos a paciência de Deus. Deve nos levar à contemplação, deve nos levar à meditação em Deus. Porque o nosso problema é que a gente tem um Deus tão grande, mas a gente para pensar tão pouco na grandeza desse Deus. A W. Tozer disse que o problema dos crentes é que eles não consideram o Deus que eles têm. E se a gente considerar, e é o que a gente está fazendo nessas aulas, mas também reservado a sós com Deus. Quantas vezes você já parou para pensar, meu Deus é grande, meu Deus é um Deus paciente, meu Deus é um Deus de amor, é um Deus que deseja que todos sejam salvos, é um Deus de justiça. A injustiça não vai reinar para sempre. A longanimidade deve te levar a esse ato de contemplação, de meditação e de louvor a Deus. De gratidão também a Deus. Porque Deus, obrigado por sua misericórdia. Obrigado pela sua paciência até o dia de hoje. Obrigado porque o Senhor não me consumiu. Como diz Lamentações 3:22, as misericórdias de Deus. E a gente pode colocar a paciência de Deus. A longanimidade de Deus é a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Deus, por isso. Essa tem que ser a nossa atitude. A penúltima coisa é que Deus, ele é longânimo por amor primeiramente a si e depois a nós. Isaías 48:9. Vamos abrir lá só para a gente acabar. É um texto bem importante. Isaías 48:9. Deus, você sabe quem é a pessoa que mais ama a Deus nesse mundo? Deus. Deus, ele ama muito a si mesmo. Ele é Deus. Ele é a pessoa que deve ser a mais amada. Então Deus, ele tem uma paixão muito grande por ele.
isso não é vanglória, não é mérito. É uma glória devida. Não é uma Deus é soberbo. Porque ele compartilha a sua glória com ninguém. Ele não compartilha com ninguém. Mas num sentido, ele compartilha a sua glória conosco. Dizendo Cristo, a glória. Vimos a glória como a glória do unigênito do Pai. Isaías 48, 9, Marina, você pode ler? Por amor a meu nome, retardarei a minha ira e por causa da minha honra me conterei para contigo, para que não venha a Ele também fala do povo de Israel, né, quando ele estava totalmente infiel a Deus, mas ele diz assim, por amor ao meu nome, eu reterei a minha ira. E por consequência, por amor a você. Deus, isso aqui é exatamente o que ele faz conosco. Nós somos seu povo eleito, seu povo escolhido. O povo que Deus predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus. E Deus, ele é paciente. Primeiro, por amor a si mesmo. Depois, por amor a nós. A paciência de Deus glorifica o próprio Deus. E a paciência de Deus nos faz glorificá-lo. E a última coisa que eu queria dizer, que a paciência de Deus, ela não vai adiantar nada na nossa vida se não houver arrependimento. Sempre que você falar, for evangelizar alguém, existe a paciência de Deus. Na próxima aula, eu vou pedir para o Fabinho 5, 10, 15 minutos para eu comentar só um texto que faltou, mas é o texto, Romanos 3, 25. E o texto que a gente ia ler de Romanos 9 mostra uma paciência final com Israel. Deus, ele mandou Israel para o cativeiro, para o exílio, mas no final, Romanos é incrível ao dizer assim, todo Israel. Deus não acabou o propósito com o seu povo. Então a gente vê a paciência de Deus com os cananeus, a paciência de Deus com Faraó, a paciência de Deus no deserto com Israel, a paciência de Deus no dilúvio, a paciência de Deus no livro de Oséias, a paciência final com Israel. E na próxima aula, a gente vai ver mais um ponto. Ponto de Romanos 3, 25. Lê esse versículo em casa. Traz comentários sobre ele na próxima aula. E a gente vai... Marca esse texto aí, Romanos 3, 25. Sempre que você estiver pregando para alguém, cite a paciência de Deus. E isso vai ficar mais claro na próxima semana, na próxima aula. Como Deus foi paciente com a humanidade. Agora não só com um povo ou dois, mas com toda a humanidade. Então, para a gente só lembrar as aplicações, que a paciência de Deus tem por finalidade a paciência de Deus tem por finalidade a salvação. 1 Timóteo 1,16 e 2 Pedro 3,9. Segunda aplicação, espere a segunda vinda com paciência, porque Deus tem um propósito maior. Terceira, a longanimidade não sugere injustiça. Deus ele vai ser justo. Quarto, Deus é longânimo por amor primeiramente a si, depois a nós. Quinto, a longanimidade de Deus deve nos levar à meditação, à contemplação, à gratidão e ao louvor. E sexto, a paciência de Deus não adianta se não houver arrependimento. Então, nós vamos encerrar essa aula agradecendo a Deus pelo pé, né? Agradecendo a Deus por sua misericórdia, por sua paciência. Vamos orar aqui.
Vamos louvar a Deus juntos. Maravilhoso. Só agradecer a Deus. Vou passar um pouquinho, mas... Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Te dando graças, Senhor Deus, Pai, porque o Senhor é um Deus bom, porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus que se ira contra o mal, Pai. Mas é paciente, Senhor Deus, em todo o tempo sobre as nossas vidas. Pai, dê-nos também um pouco da sua paciência, Senhor Deus, com as dificuldades. Senhor Deus, Pai, que nós venhamos a Te louvar, Pai, e sempre anunciar a Tua longanimidade, Pai, de que o Senhor é um Deus que deseja que todos sejam salvos. E a Sua paciência tem um propósito isso, Deus. Obrigado por ter sido paciente até hoje, Pai, de não ter voltado ainda, Deus. Visando, Pai, que o Senhor alcance aqueles que Tu escolheste, Senhor Deus, e tem chamado. Obrigado, Senhor Deus, Pai, por tudo. Obrigado, Senhor Deus, Pai, porque o Senhor um dia elegeu um povo, Pai, que é a Tua igreja, Senhor. Pai, a igreja, Senhor Deus, e nós podemos fazer parte disso. Obrigado, Senhor Deus, Pai, porque pacientemente o Senhor nos perdoa. O Senhor tem nos conduzido, Senhor Deus, Pai, até a salvação eterna. Obrigado por tudo, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos e nos pede-nos em paz, Senhor. O Senhor abençoe também o Fábio que não pôde vir e cada um que não pôde vir, Senhor Deus. Mas que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a ter o propósito firme de estarmos aqui aprendendo da Tua palavra. Que possamos meditar na Tua palavra todos os dias, Senhor Deus. Crescermos juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa-nos, abençoa essa semana de aulas, Pai, essa semana de trabalho, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco, Deus, no nome de Jesus.